Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nós estamos. É mais para a noitinha, né? Então, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para conversar com esses frequentadores e simpatizantes do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, uma casa que nos é tão querida ao coração. E é sempre uma grande oportunidade trazer um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus. Então, aqui nós viemos com o coração muito cheio de alegria. E exatamente o texto que nós abrimos ao acaso que acaso não existe, do livro Ideal Espírita, pela psicografia do Chico Xavier, é o capítulo 67, é uma página do Espírito Meimei, que se intitula Alegria. Então, essa é a nossa página de preparo. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Então, com essas palavras tão bonitas, tão inspiradoras do Espírito Meimei, mostrando que mesmo na tristeza, e muitas vezes a gente passa por ela, porque faz parte da nossa caminhada, a alegria é sempre um bálsamo, é sempre um remédio, e que nós devemos, então, buscá-la como um, um caminho para o nosso coração, para nos tranquilizar e nos abençoar. E assim, com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a esse Espírito maravilhoso que nos conduz, com todos os seus ensinamentos, que é Chico Xavier, pelo qual tantos ensinamentos nos chegaram, pela sua abençoada psicografia, o mentor desta casa, que tanto bem faz aos nossos corações. Aqui estamos pedindo permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anabela e eu faço parte do Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Recreio, e demais, por algumas vezes já fui convidada pelo Ivair para falar um pouquinho sobre Jesus. E é sempre uma bênção e uma alegria falar sobre Jesus. E hoje nós escolhemos um tema justamente pelo mês que nós estamos vivendo. Nós estamos no mês de maio, um mês tradicionalmente dedicado a Maria. Então, nós vamos falar das Marias do Evangelho de Jesus. Mas antes de nós entrarmos nas Marias que os evangelhos nos apresentam, vamos falar um pouquinho por que o mês de maio é tradicionalmente dedicado a Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe da humanidade. A tradição dessa homenagem a Maria surgiu, na verdade, na Grécia Antiga. O mês de maio era dedicado à deusa Artemisa, que era a deusa da fecundidade. E na Roma Antiga também havia uma homenagem semelhante dedicada à Flora, a deusa Flora, que era a deusa da vegetação.
Na Idade Média também havia alguns costumes parecidos, sempre centrado na chegada do bom clima, né? No afastamento do inverno, na chegada da primavera, e com isso o reflorescimento. Mas, mais concretamente, a ideia de um mês dedicado especificamente a Maria surgiu no tempo do Barroco, no século XVII, por aí assim. Foi nessa época que o mês de maio e Maria se combinaram, fazendo com que essa celebração conte com devoções especiais organizadas durante todo o mês. E esse costume durou bastante, sobretudo até o século XIX, mas é praticado até hoje, principalmente pelas religiões mais tradicionais, em especial pela Igreja Católica. A querida Mãe Santíssima, lembrada com justas homenagens neste mês de maio, ela é reverenciada de várias formas, de acordo principalmente com cada religião. Normalmente, essa homenagem é mais vinculada às religiões. E a doutrina espírita também não se furta a essa homenagem. Ela reverencia a nossa querida Maria de Nazaré. Só que ela não se limita ao mês de maio, como é mais tradição, mas nós aproveitamos essa presença do mês de maio, do mês das mães, para falar das Marias, e mais especialmente da grande mãe Maria de Nazaré. Então, a gente, lembrando da mãe, né, essa mãe insuperável, que suportou uma dor que não se pode nem avaliar, de ver seu filho amado sendo vilipendiado e assassinado, né, naquela cruz infamante. Queríamos falar também de outras mães, de outras Marias, que ao longo do tempo vem sofrendo tanto. A mulher, de um modo geral, ela ainda mesmo neste século XXI, ainda é bastante discriminada. Sabemos, aqui não vai nenhum discurso feminista, é uma grande realidade. Sabemos que ainda, infelizmente, há grandes diferenças entre o homem e a mulher. Haja vista aí tantos crimes absurdos de feminicídio e tanta coisa que a mídia nos mostra que a mulher é massacrada. Então, Mary, Marie, Miriam, Marie, Mariana, Marina, enfim, todas são Marias. E tantas outras de outros nomes, que Maria, possivelmente, um dos nomes mais lindos, mais significativos na vida de cada um de nós, em todos os tempos. E nós recebemos, ao longo da história, um legado marcado de Marias sofredoras, de mulheres sofredoras, pelo machismo patriarcal, principalmente na antiguidade, depois da época de Jesus, as religiões cheias de paradoxo, que estabeleciam divisões, as mulheres não tinham voz, o pensamento era moldado e aprisionava as consciências ao longo dos séculos, colocando sempre a mulher num plano secundário, num plano subserviente, num plano subalterno. Desde a antiguidade, a mulher era tida como mercadoria, ela era propriedade do homem. Primeiro, seu pai, depois, seu marido, que a comprava, e se tornava legalmente seu dono absoluto. Ele tinha o direito total da mulher. E, infelizmente, a gente ainda vê em muitos lugares por aí, em pleno século XXI, essa prática, embora pouco disfarçada, mas ainda existe. A lei mosaica, por exemplo, ela permitiu o divórcio pela infidelidade, por outras causas, mas não há registro de que a mulher poderia pedir o divórcio pela infidelidade do seu marido, não, pelo contrário. Ele, o homem, poderia repudiar a sua mulher, mas não consta em documentos históricos que a mulher poderia repudiá-lo. A gente conhece muito bem a passagem narrada nos evangelhos da mulher adúltera, que Jesus, muito sabiamente, desafiou aqueles que a condenavam para que atirassem a primeira pedra aqueles que estivessem sem pecado. Porque só se fala na adúltera. Mas e o adúltero? E o marido? E onde que estava isso tudo? Não é?
algumas tristes curiosidades sobre como era a situação da mulher na época de Jesus. Por exemplo, a mulher era considerada impura após o parto. Agora, tinha uma diferença. Se o parto tivesse sido de um menino, essa impureza era considerada por 4 meses. Mas se fosse uma menina, aí seriam 8 meses. A gente já vê aí que a discriminação já começava desde essa época. Ela também era considerada impura durante o período menstrual. Ninguém podia tocar numa mulher durante o período da sua menstruação e nem tocar em nada que ela tivesse colocado a mão. Imagine-se, então, o sofrimento daquela mulher hemorroíça, que os evangelhos também nos trazem, essa passagem, que durante mais de 10 anos esteve acometida de uma hemorragia que não parava. Além de toda sua fraqueza física, imagina ela sendo rejeitada, vilipendiada durante esse largo período. E foi curada por Jesus pelo simples toque dela nas vestes do Mestre Jesus, levada pela sua fé inabalável. A mulher, ela naquela época, ela era excluída totalmente da vida pública e não tinha voz. No Templo de Jerusalém, havia o pátio das mulheres e o pátio dos homens. A mulher não poderia ultrapassar uma determinada área, porque era proibido a ela. Todos os feitos eram narrados, eram dos homens. Não era para a mulher, ela não era permitido que ela prestasse testemunho, ela não podia opinar em nada. Talvez tenha sido até essa uma das causas de que ninguém acreditou quando Maria Madalena, Maria de Magdala, disse que viu Jesus na ressurreição, viu Jesus materializado naquele episódio conhecido da ressurreição. Nenhum dos discípulos acreditou nela. Por quê? Ele iria aparecer para ela, uma mulher. Então, a mulher não tinha direito de dar testemunho. Mas Jesus nunca as considerou assim. Muito pelo contrário. Não existem muitas referências às mulheres na época de Jesus, até por causa daquela cultura exclusivamente masculina, mas sabemos pela narrativa dos evangelistas e também pelas obras depois trazidas pelos espíritos, através da psicografia de Chico Xavier e de muitos outros médiuns confiáveis, médiuns sérios, que só enriquecem o nosso conhecimento, que algumas mulheres tiveram relevância na pregação da Boa Nova trazida pelo Mestre Nazareno. Algumas dessas mulheres nunca nem foi citado o nome delas, como a hemorroíça, que nós comentamos ainda agora, a adúltera, nunca se soube o nome. Alguns se confundem dizendo que a adulta era Maria de Magdala, Maria Madalena, mas não é. A samaritana, a mulher da casa da mulher da sogra de Pedro, que também não tem nome e que é citado algumas vezes, principalmente nos livros psicografados por Chico Xavier. Mas Jesus nunca se furtou a estar amparando e protegendo a mulher, qualquer que fosse a sua condição social ou moral, tanto que há vários depoimentos, inclusive o livro Boa Nova nos traz alguns, tem um capítulo aqui que fala Mulher e a Ressurreição, em que os discípulos chegam a Jesus e falam com ele: Senhor, o Senhor é só visto em companhia, muitas vezes em companhia de mulheres que não são recomendáveis, não fica feio para a sua imagem. E Jesus, com aquela superioridade moral, falou assim: feio como? De que jeito? Vamos acolher. A mulher é mais sensível do que o homem, muito mais, e ela é muito prejudicada pelo preconceito do homem. Entre as obras trazidas pelos médiuns confiáveis, que eu falei ainda agora, nós temos esse livro, Até o Fim dos Tempos, psicografado por Divaldo Franco, deixa eu mostrar aqui,
ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Este aqui, uma série de livros de Amélia Rodrigues, esse aqui se chama Até o Fim dos Tempos. Então, existe um capítulo em que Amélia Rodrigues fala sobre essa situação da mulher no tempo de Jesus. Então, ela diz que as mulheres eram subjugadas pela tradição e relegadas a plano secundário, objetos de desdém dos homens que apenas as utilizavam para a reprodução e para o abuso. Mas Jesus, que ela intitula como o grande libertador, ela chama esse capítulo de Jesus, o libertador da mulher, ele nunca as discriminou, ele sempre as acolheu e precisou, muitas vezes, do concurso da mulher para ajudá-lo durante o período todo em que ele saiu pregando, levando a boa nova por onde ia. Porque Jesus conhecia o sentimento feminino, sabia que a mulher, de um modo geral, ela é uma mãe em potencial. O espírito feminino, preparado para a maternidade, que faz parte da nossa condição biológica, sejamos nós mães biológicas ou não, mas está na nossa Constituição, esse preparo, essa sensibilidade para a maternidade, como dizia Chico Xavier, né, que a maternidade é um segredo de Deus com a mulher, né, um segredo entre Deus e a mulher. Mas Jesus entendia que essa sensibilidade feminina era muito importante, porque a mulher não teme sacrifícios, principalmente se for em função daqueles a quem ela cuida como filhos, sejam biológicos, sejam do coração. E não se furta a renúncia de si mesmo, por pura abnegação. Por isso, Jesus investiu na sensibilidade, na nobreza da mulher, conferindo-lhe confiança e concedendo-lhe a dignidade que lhe era retirada pela legislação da época, pelas faixões inferiores. Então, Amélia Rodrigues nos diz que eram as mãos de socorro das mulheres que atendiam os enfermos, as criancinhas, que providenciavam alimentos, roupas, para aqueles que seguiam Jesus nas suas pregações. Eram também as vozes meigas das mulheres que acalentavam, que tranquilizavam os corações daqueles infelizes que iam buscar Jesus até que ele chegasse à presença do Mestre. Jesus necessitava desse concurso das mulheres, depositando nelas as esperanças em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações nem os preconceitos de qualquer natureza. Assim, encerra Amélia Rodrigues esse capítulo. Infelizmente, ainda não logramos alcançar essas expectativas do Mestre, porque ainda muito falta aos homens e surpreendentemente, até algumas mulheres, as ações necessárias para coexistirmos assim, num clima de fraternidade, de respeito, de igualdade, como ele espera dessa humanidade que lhe foi entregue por Deus para que ele conduza pelo caminho da perfeição, a que todos nós um dia chegaremos. Mas, então, nessa homenagem que nos propusemos a fazer neste mês de Maria, destacamos 5 Marias citadas nos evangelhos pelos evangelistas. E essas 5 Marias, iniciando pela grande mãe, Maria de Nazaré, depois Maria de Magdala, Maria da Betânia, Maria de Cleofas e Maria Marcos. São 5 Marias que são citadas nos evangelhos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos iniciar por Maria Marcos e chegarmos até a grande mãe Maria de Nazaré, nessa nossa pequena análise, pequena homenagem às Marias de Jesus. Maria Marcos, segundo os evangélicos canônicos, os evangelhos
que a igreja instituiu, os evangelhos de João, de Lucas, de Mateus e de Marcos, ela foi mãe de um dos evangelistas, exatamente Marcos, João Marcos. E ela era irmã de Barnabé, que foi discípulo de Jesus e um grande companheiro de Paulo de Tarso, depois da sua conversão. Barnabé, durante muito tempo, peregrinou junto com Paulo de Tarso na divulgação dos ensinamentos de Jesus para os gentios, na fundação de muitas igrejas. Maria era viúva de Marcos, não conseguimos pesquisar quem foi o seu marido, mas provavelmente alguém de posses, porque tudo indica que Maria, já viúva, era uma mulher que tinha uma vida abastada, ela tinha uma casa em Jerusalém, e, segundo consta, nesta sua casa, que ela recebia muitas vezes Jesus e os discípulos, e levava alimentos, e dava apoio, dava guarita, foi onde Jesus celebrou a última ceia em companhia dos seus apóstolos. Então, ali também, na casa de Maria Marcos, havia, depois da crucificação de Jesus, muitas vezes os discípulos que seguiram, os apóstolos, não mais discípulos, seguiram as pregações de Jesus, na pregação da Boa Nova que Jesus havia nos legado. Consta também que, lá pelo ano 44, depois da prisão de Pedro, do apóstolo Pedro, porque sabemos que Pedro foi preso, e, quando estava na prisão, milagrosamente, entre aspas, todas as portas das celas foram abertas, não se sabe como, alguns atribuem, dependendo de quem narre a história, um anjo chegou e abriu as portas, ou foi uma ação fluídica, e as portas se abriram e Pedro simplesmente saiu do cárcere e se dirigiu exatamente para a casa de Maria Marcos. Ela foi, na sua época, um exemplo de hospitalidade, de coragem, porque vamos lembrar da situação da mulher na época, que ela não tinha voz, então ela já foi uma pioneira, uma desbravadora nessa época. Ela pediu ao seu irmão, Barnabé, que levasse o seu filho, João Marcos, que era ainda um rapazinho à época. Essas narrativas a gente encontra bem especificada no livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, para que ela levasse João Marcos para conhecer os ensinamentos de Jesus mais de perto. Então, por muitas vezes, Paulo de Tarso e Barnabé levaram João, ainda muito jovenzinho, muitas vezes ele nem aguentava aquela peregrinação toda, e depois ele se torna discípulo de Pedro. E, a partir dali, do conhecimento que ele adquire mais profundamente com Pedro, ele traça, mais no futuro, um dos evangelhos com o nome de Marcos, já não usa mais João Marcos, mas foi muito grande a influência da sua mãe nessa sua trajetória como um dos pais da igreja, do cristianismo nascente. Outra Maria presente na vida de Jesus foi Maria de Betânia. Essa Maria é muito conhecida pela passagem em que ela, estando em casa, junto com os dois irmãos, Marta e Lázaro, ela era irmã de Lázaro, aquele que Jesus trouxe da morte, porque naquele episódio conhecido da ressurreição, também sabemos que a doutrina espírita nos ensina que Lázaro não estava morto ainda não havia desligado completamente os laços que uniam o espírito à matéria, por isso Jesus o trouxe de volta. Mas antes que isso acontecesse, houve uma ocasião em que Jesus estava na casa desses três irmãos, ele era amigo de Lázaro, amigo de Maria e de Marta.
E Marta, muito preocupada, fazendo as coisas, arrumando a casa, fazendo coisinhas de. A gente deve entender muito bem, ela estava com um ilustre visitante ali, devia estar fazendo alguns petiscos, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ávida para beber os seus ensinamentos. E Marta chega meio zangada e fala com Jesus: Mestre, manda Maria me ajudar. Eu estou cansada fazendo as coisas sozinha. E o mestre, para não. Acho que Marta não deve ter gostado muito da resposta, diz assim: Marta, Marta, aprenda. Maria escolheu a melhor parte. E Marta não deve ter ficado muito feliz, não deve ter entendido muito. E Jesus ainda diz assim: Marta, a escolha de Maria de ouvir os ensinamentos trazidos por mim na pregação da Boa Nova nunca lhe será tirada. Então, essa é uma passagem bastante conhecida. Então, essa é uma das Marias que conviveram com Jesus. Mais uma Maria, essa eu não conhecia, honestamente, nunca tinha ouvido falar antes de começar a preparar esse estudo. Chama Maria de Cleofas, ou de Cleófas, ou Cleopas, que era o marido. Vejam só que a mulher não tinha sobrenome, ela era Maria de Cleófas, quer dizer, ela era Maria o nome do marido, é o que complementava o seu nome. Então, Cleófas era irmão de José, do carpinteiro José, pai biológico de Jesus. E ela era, então, cunhada de Maria de Nazaré. Segundo os evangelistas, principalmente João, ela era mãe de Judas Tadeu, de Tiago Menor e de Simão, que eram discípulos de Jesus. Mas esses três discípulos, eles eram conhecidos como irmãos de Jesus. Muitos se referiam a esses três como irmãos de Jesus. Tanto que muitas vezes existe essa dúvida, esse ponto de interrogação: será que Maria de Nazaré teve outros filhos? Não teve? Mas tudo indica que esses aí eram primos de Jesus. Mas como nas línguas semíticas, nas línguas judaicas, não havia uma palavra para especificar primo, alguns graus de parentesco, primos, tios, era todo mundo considerado irmão. Eles se tratavam como irmãos. Então, Maria de Nazaré era cunhada de Maria de Cleofas. E no Evangelho de João, capítulo 9, ele narra que no momento da crucificação, perto da cruz, nos pés da cruz, estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria de Magdala. Então, veja que João se refere a Maria de Cleofas como irmã de Maria de Nazaré, mas provavelmente, que está também no Evangelho de Marcos, do próprio Marcos, capítulo 16, ela era cunhada de Maria. Havia um ditado antigamente, né, até de engraçado, dizer que cunhado não é parente, mas no tempo de Jesus, cunhada era parente, sim. Então, Maria de Cleofas era considerada irmã de Maria de Nazaré, mas muito provavelmente, pela pesquisa que eu fiz, ela era cunhada. E ela também foi uma das mulheres que se dirigiu ao sepulcro no dia seguinte da crucificação para levar óleos para que fosse ungido o corpo de Jesus. Na época, era usual fazer essa unção. E lá, chegando juntamente com Maria de Magdala e outras mulheres, elas perceberam que o sepulcro estava vazio e voltaram para a cidade para procurar os seguidores de Jesus, para avisar que o sepulcro estava vazio e saber onde estava o corpo de Jesus, que até hoje é uma grande incógnita, né? Não se sabe se o corpo de Jesus foi dissolvido, se ele foi trasladado para outro lugar, mas isso não importa. Importa que ali ficou uma outra Maria, que é a Maria de Magdala ou
Maria Madalena. E foi ela a testemunha ocular da materialização de Jesus naquele momento que é conhecido como ressurreição. Mas sabemos que Jesus não retomou seu corpo flagelado, destruído, e sim, ele se materializou. Jesus tinha poder maior do que se pode imaginar. Não sabemos que é o espírito mais puro de que se tem notícia. Então, ele poderia perfeitamente manipular os fluidos e ele se materializou. E quando Maria Madalena vai tocá-lo, ele diz: não, ainda não fui ao meu pai. Porque nos narram os evangelhos também que Jesus, naquele momento, ele se dirige aos planos inferiores para buscar o espírito de Judas Iscariotes, que o havia traído por força de uma ilusão política muito grande. Mas, voltando a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, no Evangelho de Lucas, consta que Maria veio da cidade de Magdala e que, durante muito tempo, ela seguiu o mestre Nazareno e ajudou muito a todos eles com seus próprios recursos financeiros. Aliás, ela e muitas outras mulheres, nos conta o Evangelho, que ajudavam muito com recursos financeiros para a alimentação dos seguidores de Jesus, para ajudar a pousar em alguns lugares, nas próprias casas delas, ou em sítios em que eles poderiam ficar. Nos evangelhos sinóticos, quer dizer, nos 4 evangelhos conhecidos e oficiais, Maria de Magdala lidera o grupo de mulheres que testemunharam a morte de Jesus, o seu sepultamento e o túmulo vazio, assim como esse episódio da ressurreição. Eles mostram que os discípulos debandaram, os discípulos masculinos debandaram. É conhecida a passagem, inclusive, de Pedro, que tinha dito a Jesus que jamais o trairia, mas, como humano que foi, teve medo e o renegou por 3 vezes. E, como ele, houve uma debandada geral. Vamos entender que eles eram seres humanos. O único que se quedou, juntamente com as Marias, com as mulheres, foi João. João Evangelista, que na época era um rapazinho muito novo. O Evangelho de João nomeia Maria de Magdala como a primeira a descobrir esse túmulo vazio. E que Jesus a enviou para anunciar a boa notícia da sua ressurreição. E que, como nós vimos, não foi acreditada por nenhum deles. Só depois que Jesus se apresentou, né, aos discípulos, aos apóstolos, e que Tomé quis tocar nas suas chagas para ver, só poderia ver para crer, né? É que então eles passaram a sentir e a ter certeza do retorno de Jesus. Depois ele caminhou com os caminheiros de Emaús, depois se apresentou aos discípulos, aos 500 da Galileia, enfim. Mas a primeira que teve essa chance de encontrar Jesus, que ela chama de Rabone, que era o mestre dos mestres, né? Foi Maria de Magdala. Nos evangelhos, ela é citada, a figura feminina mais citada nos evangelhos. Ela é citada por 17 vezes. Quer dizer, o que é, assim, alguma coisa de surpreendente, porque se a mulher não tinha voz, não tinha direito a nada, citar uma mesma figura feminina por 17 vezes, pelos 4 evangelistas, né, entre eles, é um fato já bastante significativo. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela é tida muitas vezes, por muitas narrativas, como uma cortesã, uma prostituta, uma pecadora. Mas, na verdade, não há comprovação nenhuma, em nenhum dos evangelhos, dessa condição de Maria
como cortesã, como mulher entregue aos prazeres sexuais. O que consta nos registros, de Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 2, diz que de Maria de Magdala haviam saído 7 demônios. É essa a narrativa que existe nos evangelhos, ou seja, nós espíritas hoje entendemos que Maria devia estar num processo obsessivo muito grave, que Jesus, com a sua autoridade moral, conseguiu eliminar, conseguiu retirar aqueles espíritos infelizes, inferiores que a perseguiam. Eu li uma vez, numa narrativa, mas não tem comprovação, da possibilidade de que Maria ela veio de uma família rica, isso ouvi já mais de uma vez, e que ela foi casada e ela não conseguia ter um filho e ela queria muito conceber, e ela faz uma promessa ao Senhor, né? Ela era judia, e ela consegue conceber, sendo que com 2 anos de idade a criança desencarna, e ela fica muito revoltada contra Deus. Por isso, ela abre essa brecha para esse processo obsessivo. Mas vamos entender por quê quer dizer, eu não posso nem garantir que essa narrativa é verdadeira, porque não é oficial. Mas dá para a gente perceber que, naquela época, se consideravam demônios qualquer espírito inferior, que nós conhecemos hoje como nossos irmãos infelizes, que muitas vezes são perseguidores. E o demônio era associado ao pecado. E, no caso da mulher, por causa daquele preconceito machista, puritano e machista, os pecados eram sempre ligados ao sexo. Então, como ela foi obsidiada e livrada dos espíritos inferiores por Jesus, se associa que ela tinha um comportamento sexual promíscuo errado. Mas não há comprovação certinha em nenhum documento oficial de que isso foi verdadeiro. E Maria, ela tinha, depois dela se livrar desse processo obsessivo, ela passou a seguir Jesus e ela busca Jesus, ela tinha sede de amor puro. E ela busca Jesus na casa de Simão Pedro e ela diz assim: Senhor, ouvi a vossa palestra consoladora e venho ao vosso encontro. Ouvi vosso amoroso convite do Evangelho. Desejo ser uma das vossas ovelhas. Será que Deus me aceitaria? E Jesus, entendendo a profundidade do pensamento de Maria Madalena, respondeu: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova. O reino de Deus te abençoa e com as suas alegrias. Olha a alegria aí. Sacrifica-te, Maria, e ama sempre. Longe é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 48. Então, a partir dali, Maria segue Jesus, é uma das grandes difusoras da Boa Nova, e nos contam os espíritos, através da psicografia de Chico Xavier, em mais de uma obra, que Maria, depois da crucificação, ela acaba se dedicando ao cuidado dos leprosos, aqueles irmãos acometidos da hanseníase, que é a época chamada de lepra, que era uma doença comum no tempo de Jesus e incurável, e ela fica com eles no Vale dos Leprosos, porque eles eram alijados da sociedade, eles perdiam a identidade se tivessem acometidos dessa doença, e ela ali passou a cuidar deles e a divulgar os ensinamentos de Jesus até que ela mesma contraiu a doença, e ali ela desencarnou. Então, ela se redimiu, seja lá qual for, se houve ou não houve um comportamento inadequado, não importa, ela foi a grande defensora dos ensinamentos de Jesus e mostrou naquela vida a sua grande redenção.
Então, tanto Maria Madalena como Maria, mãe de Jesus, tiveram questionamentos na sua área, na sua sexualidade. Maria Magdala, por considerarem que ela poderia ser uma cortesã, uma prostituta. E Maria de Nazaré, por considerarem que ela somente poderia ser digna de ser a mãe do Messias se ela fosse intocada fisicamente pelo homem. Então, aí entra mais um preconceito, que é essa crença da virgindade física obrigatória de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré foi mãe, acima de tudo. Para a doutrina espírita, essa virgindade de Maria era uma pureza espiritual e não biológica. A doutrina espírita nem discute isso, na verdade, porque pouco importa. Porque a gente tem que entender que, naquela época, o sexo era considerado, hipocritamente, na verdade, era considerado impuro. Mas, neste livro aqui, Jesus de Nazaré, que é do companheiro Guilherme Kremer, que ele é um trabalhador espírita, ele já tem outros livros, esse foi o primeiro dele, é um livro maravilhoso, que fala dos ensinamentos de Jesus, muito bom mesmo, das parábolas. Há um momento em que ele diz que ele fala sobre isso, e ele diz que é no capítulo 4, mais precisamente na página 65, ele diz que Jesus não veio derrogar a lei. Ele foi um dos grandes ensinamentos que ele nos lega. Ele veio cumprir a lei. Então, a lei de reprodução é uma lei natural, é uma lei de Deus. Por que Jesus precisava descumprir a lei para que ele pudesse chegar nesse mundo? Né? Havia essa concepção errônea, como se a concepção pelo meio normal, pelo meio natural, pela conjunção sexual, era impura. Então, Guilherme Kremer, ele diz assim, na nossa visão, ele falando da visão dele, a concepção de Jesus foi normal, e Maria se engrandece ainda mais por tal fato. Então, não temos que ficar preocupados se Maria era virgem, se José era pai biológico de Jesus, ou se não era, se houve um milagre. Isso nada importa. Importa tudo que Jesus nos legou, tudo que Maria nos legou. Sabemos que Maria de Nazaré foi entregue à humanidade por Jesus quando ela, aos pés da cruz, no momento em que ele estava prestes a expirar, a abandonar o corpo físico, vendo Maria e João, jovenzinho, o discípulo amado, como ele é conhecido, fala, mulher, eis aí o teu filho. E para João, filho, eis aí a tua mãe. Então, nesse momento, Jesus entrega Maria como mãe de todos nós, mãe da humanidade, Nossa Senhora. Então, existem assim relatos que mostram que realmente João passou a cuidar de Maria. Um deles no livro Boa Nova, que é esse livrinho aqui, muito conhecido, maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, nos conta que João realmente adotou Maria como sua mãe e a levou, depois de algum tempo, para uma casinha em Éfeso, onde viveram os dois. Maria, ali aquela casinha ficou conhecida como Casa da Mãe Santíssima, onde Maria acolhia aqueles peregrinos que chegavam, cuidava dos enfermos, juntamente com João, na igreja de Éfeso, e onde ela viveu durante muito tempo.
Até que um dia, não sei precisamente quando e com quantos anos, porém, ela já estava já mais velha e ela viu chegar, já mais enfraquecida, um homem, e ela achou que era um dos peregrinos que sempre chegavam lá, não o reconheceu de imediato, até que ele se aproximando dela, ele fala: mãe, sou eu. Era Jesus que foi buscá-la. Então ele diz: venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Isso é muito bonito. E na narrativa de Humberto de Campos, nesse último capítulo do livro Boa Nova, ainda se complementa dizendo que, depois de desencarnada, Maria Espírito pede a Jesus que a leve até Roma, onde os primeiros mártires estavam sendo sacrificados nos circos romanos. E lá, ela penetrando nos bastidores, onde aqueles homens, mulheres e crianças esperavam para serem atirados às feras, ela se aproxima de uma mulher e segreda ao seu ouvido: canta, filha, canta. E a partir dali, essa mulher começou a cantar louvores a Jesus e a Deus, e a partir dali todos os cristãos passaram a entrar na arena cantando, sendo uma das cenas mais lindas que a gente pode imaginar. Muito teria ainda que se falar de Maria de Nazaré, mas a nossa linguagem é pequena, a vida dela é muito rica para que se possa explorar. Não vamos esquecer que ela é a grande protetora dos suicidas, conforme nos narra Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que ela acolhe no Hospital Maria de Nazaré, junto com os seus servidores da Legião de Maria vão buscar aqueles espíritos que já estão em condições de serem acolhidos e tratados para renovarem a sua caminhada. Então, com essa gratidão no nosso coração, por tudo que Maria nos legou, nos lega, pela certeza de que ela sempre nos atende quando o nosso coração está oprimido, quando nós precisamos de acolhimento, que buscamos no seu colo maternal o refúgio para as nossas dores, ela sempre nos acolhe. Então, para encerrar, eu gostaria de convidar a todos para que pudéssemos unir os nossos pensamentos em louvor a Maria e a todas as mulheres, Marias ou não, que tanto lutam nessa vida, fazer a oração em homenagem a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. E assim, com muita gratidão no nosso coração, com a certeza de que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolve, nos acolhe, com a certeza de que seu Filho amado, nosso modelo e guia, está sempre junto de nós. Com muita gratidão por todos os espíritos amigos que nos sustentam na nossa caminhada, pelos nossos guias e mentores, a esse grande amigo Chico Xavier, mentor dessa casa, pedimos permissão para darmos por encerrado o estudo desta noite. Graças a Deus.